Américo volta para cá. Isso está no radar e, pelo que me parece, haverá de fato uma decisão por deixar Israel sem um embaixador, ou seja, somente com um interino. E aí a fonte da diplomacia brasileira hoje que me revelava esses detalhes, dizia, isso aconteceu no governo passado, com Cuba também, ficou lá com uma espécie de interino sem embaixador, então não é difícil que isso aconteça, até porque, fique atenta a esse sinal, Tainá, ele está indo para lá, mas ele não assume de imediato as suas funções. Américo, como é que você imagina o desfecho dessa história? E mais do que isso, o que seria melhor para a relação dos dois países, Israel e Brasil? Sem dúvida nenhuma, Uribe e Tainá, a melhor cenário, a melhor posição, o melhor cenário seria relações completas entre os dois países, que são dois países amigos, são dois países que têm uma relação muito longa, que têm muita colaboração em vários aspectos econômicos, segurança e vários outros pontos. Esse cenário que essa sua fonte descreveu, a possibilidade de a embaixada brasileira continuar operando sem um embaixador, é uma realidade, é uma possibilidade de fato concreta. É possível que se siga nesse caminho, mas isso reduz muito o nível de diálogo diplomático e político entre os dois países, porque aí você não tem um embaixador, você tem um nível de contato muito menor, o representante brasileiro não teria acesso, por exemplo, ao ministro das Relações Exteriores de Israel, que não falaria com o representante, como falaria com o embaixador. Existe, do ponto de vista do Itamaraty, um outro ponto, além desses todos que você colocou, eles ficaram irritadíssimos porque o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, de Israel, ele levou o embaixador brasileiro ao Museu do Holocausto. Então, eles sentiram que a intenção ali do político israelense era humilhar o embaixador e assim humilhar a diplomacia brasileira. Então, esse é um ponto muito específico que eles não engoliram até este momento. Então, é muito possível que esse cenário que você descreve de não termos um embaixador por um longo período possa acontecer. Mas esse não é o melhor cenário para os dois países e não é o melhor cenário também para o Brasil. Porque se o Brasil quer influir num outro país, quer influir nas relações, quer ter alguma ascendência, quer participar das negociações, por exemplo, de paz, quando elas chegarem, ele precisa ter essa representação, precisa ter uma representação no mais alto nível. Então é possível que em algum momento essa decisão seja revertida. O Itamaraty mesmo alegava isso com relação à Venezuela, quando o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, retirou praticamente a representação brasileira toda de Caracas. Quando o presidente Lula assumiu, uma das primeiras coisas que foi feita em relação à política externa foi nomeação de um embaixador, reabertura total da embaixada, sob a alegação de que o Brasil precisava estar lá para influenciar os rumos da Venezuela de alguma forma, para dialogar no mais alto nível com o governo do Nicolás Maduro. O mesmo é verdade para Israel. Então é possível que isso continue por um tempo, essa falta do embaixador, mas o ideal, sem dúvida nenhuma, seria que os dois países voltassem a ter o diálogo no mais alto nível, um diálogo franco, um diálogo correto, porque afinal de contas, como eu lembrei, são duas nações amigas. É porque a população brasileira em Israel é muito grande, então deixar uma sede diplomática acéfala é muito prejudicial para essa própria população. E não é da tradição brasileira, o soft power, da negociação, de sempre ter os diplomatas atuando entre cristais, algodões entre cristais. Então é um cenário bastante preocupante, tomara que o governo brasileiro mude de ideia. Mas a gente tem visto que muitas vezes Celso Amorim, que é o assessor para assuntos internacionais da presidência, tem tido mais poder do que o próprio chanceler Mauro Vieira nesse tipo de postura. Obrigado pelas informações, Américo Martins.